com acuidade as razões trazidas à baila, à luz do que exige as normas de direito penal, tem-se que efetivamente assiste integral razão ao promotor remetente. Eis que a conduta do noticiado não se amolda ao tipo penal máximo, por não restar demonstrado o elemento subjetivo indispensável à subjunção do caso à norma, qual seja, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Aí seria, no caso, o núcleo do crime, né? Para que ele exista, é preciso que ocorra a satisfação, ocorra o interesse, ocorra o sentimento pessoal. Eis que, no caso em apreço, restou evidenciado que a autoridade policial deixou de receber o conduzido diante da ausência de documentos civis, tendo solicitado corretamente que fosse realizada diligências com a vista à devida identificação. Outro sim, na origem, o delegado de polícia, quando notificado, prestou declarações e informações, o que não teve acesso ao conduzido e nem ao boletim de ocorrência da Polícia Militar, tendo determinado que fosse diligenciado junto aos familiares do que, no intuito de localizar os documentos do conduzido, oportunidade em que o PM Diniz liberou o conduzido sem apresentar. Sustenta ainda que estava em época de pandemia e, caso o procedimento tivesse sido realizado da forma devida, provavelmente ele não teria autorizado o deslocamento da viatura por 200 quilômetros para identificar o conduzido, tendo em conta que o caso não merecia urgência e as medidas poderiam ser adotadas no dia seguinte. Razão pela qual o promotor de justiça, ao ratificar sua decisão, evento número 63, ainda salientou que não há nos autos qualquer elemento ou circunstância que evidencie que a autoridade policial deixou de praticar ato de ofício com vistas à satisfação de um interesse ou sentimento pessoal, tampouco que ele assim agiu de forma indevida, visto que, como dito, conforme afirma o mesmo, o conduzido foi liberado sem lhe ser apresentado. Outro sim, aduz o promotor que o comando do 4º BPM descreve de forma genérica a ação da autoridade policial, conforme verifica-se do boletim de ocorrência, que sequer menciona testemunhas e do próprio ofício encaminhado a este órgão, de modo que, da sua narrativa, não se pode atribuir culpa à autoridade policial e tampouco concluir que o ato de ofício não foi praticado injustificadamente e para de interesse ou sentimento pessoal, devendo-se considerar que a própria autoridade policial afirma que o conduzido foi liberado pelo policial militar sem que fosse apresentado. Assim, faz-se mistério o reconhecimento da atipicidade da conduta quanto ao crime de prevaricação. Não se amolda a nenhum outro crime definido no Código Penal ou legislação extravagante, verificando-se de pronto a atipicidade formal. Há de argumentando tanto, à luz do princípio da reserva legal, temos que, em sentido estrito, o tipo penal somente pode ser criado por lei complementar ou ordinária, aprovadas e sancionadas de acordo com respectivo processo legislativo, não havendo terreno fértil a qualquer tipo de analogia. Pelo exposto, no escolho das razões deduzidas pelo promotor com atribuições, no caso, este conselheiro, antes a ausência de quaisquer outros elementos que possam infirmar a cognição, adota pelo promotor de justiça, conhece o recurso para dar-lhe desprovimento, mantendo-lhe a promoção de arquivamento em todos os seus termos. Submeto o voto à apreciação do Conselho Superior do Ministério Público. É o voto. Doutor Geraldo. Meus caros pares, excelentíssimo senhor relator,
Eu quero declinar aqui, exceto o apreço em ter ouvido detalhadamente, de forma bem exaurida, todo o caso aqui colocado em epígrafe para julgamento em termos de recurso, dizer que concordo e sigo, acompanho na íntegra o parecer do relator, doutor Aristóteles Santana. Doutor Paulo Lavor. Senhor presidente, senhor relator, reiterando os cumprimentos, ouvi atentamente a leitura do doutor Aristóteles. Realmente, doutor Aristóteles, esse não é um caso isolado. Esses casos acontecem, não só quanto a isso, mas também quanto ao exame de corpo de delito, na entrega do conduzido, na repartição policial, da polícia judiciária, mas que cabe às polícias se entenderem. Pela atitude do delegado, não se vislumbra ofensa aos interesses da administração pública, pelo contrário, agiu com precaução, principalmente nos dias de hoje, onde a gente vê sempre a prisão de pessoas com documentos, inclusive de outras pessoas. E isso tem feito a justiça navegar em águas turvas quando se instaura uma instância a partir de uma investigação policial contra uma pessoa, quando na verdade ela está apenas usando documento de outra. E por essa razão e por todos os fundamentos que o doutor relator trouxe no seu voto, eu o acompanho na íntegra. Doutora Cátia. Integralmente o voto do relator, excelência. Doutora Marilene. Da mesma forma, senhor presidente, eu li, compreendi que não ficou configurado, né, o crime de prevaricação. O delegado agiu com acerto, com cautela, exigiu apenas a identificação do conduzido e eu acompanho integralmente o relator. Também acompanho o relator. Então, aprovado de acordo com o voto do relator. Palavra do doutor Aristóteles. Vamos lá agora ao recurso administrativo, com terminação 0404. Recurso administrativo, notícia de fato, criação irregular de animais em região urbana, irregularidade não positivada, promoção de arquivamento, recurso administrativo desprovido, manutenção do arquivamento. Esse caso se passou na comarca e cidade de Sousa. A pessoa que vai ao Ministério Público, ele reclama a criação de animais na zona urbana. O Ministério Público provoca a Secretaria do Meio Ambiente do município e a Secretaria do Meio Ambiente do município certifica de uma forma negativa, dizendo que aqueles fatos de criação de animais em vias públicas não existiam. Inclusive, ela identifica, a pessoa identifica o local, identifica tudo, mas não identifica a irregularidade. Inclusive, sequer lavrou auto infracional. E não lavrou auto infracional justamente porque aquela irregularidade denunciada, segundo a Secretaria do Meio Ambiente, não existia. Então, o cidadão não se conformou, insistiu em dizer a respeito da irregularidade, mas não traz. Nós estamos aqui diante de um caso onde o poder público, o poder constituído, está dizendo que o fato não existe e o particular está dizendo que o fato existe, sem, no entanto, provar que efetivamente existe e provar que o poder público está errado. Então, nessa situação aqui, o promotor de justiça acompanhou aquilo que veio da Secretaria do Município de Meio Ambiente, ou seja, acompanhou o poder público e manteve o arquivamento. E aí, no caso aqui específico, nós também acompanhamos, porque se existe um choque entre o poder público e o poder privado tem que provar que o público está errado, não é? Porque o poder público existe para atender a todos.
certo? Então tem que provar que ele está errado. Como ele não provou, o promotor arquivou, e aí, no voto aqui, eu mantive o arquivamento. São essas as explicações. Se quiserem a leitura, eu também leio, mas eu acho que, no caso aqui específico, né? Doutor João, Acompanho na íntegra o relator. doutor Paulo, Acompanhando igualmente, presidente. Com relator, presidente. doutora Marilene, Doutor Aristóteles, pelo que eu li, pela leitura, ele depois reclama de um curral, né? É um curral vazio, É, não existe animais. Está certíssimo, o voto acompanha. sequer Não houve, existe. houve o que Ele diz que há um mau apuração. cheiro, né? Um mau cheiro pela presença do curral, mas não tem animal lá. Não tem, foi Então, isso que não a tem, prefeitura não é verdade. constatou. Constatou que não tem, mas ele ainda continuou a reclamar de um curral que cheirava mal. Está certíssimo, acompanha o relator. também acompanho o relator, então aprovado nos termos do voto do relator. Estão encerrados os procedimentos da relatoria do doutor Aristóteles. Passamos ao item 5.2 para apreciar arquivamento de procedimentos. Conselheiro relator, doutor João Geraldo Carneiro Barbosa, com a palavra. Bom, tem um caso aqui, primeiro, reiterando os cumprimentos, o meu primeiro caso aqui é de um procedimento, um voto de diligência, certo? Eu vou ler aqui a ementa e, sendo necessário, alguns esclarecimentos. Acredito que os senhores já tiveram acesso, né? É o inquérito civil público 001-2022-069-761. Origem Promotoria de Justiça Cumulativa de Alagoa Grande, remetente Promotor de Justiça João Benjamin Delgado Neto, e o relator é esse que vos fala. Ementa. Inquérito civil público, fomentação à busca ativa do alunado do município de Juarez Távora. Medidas extrajudiciais adotadas. Termo de ajustamento de conduta celebrado. Promoção de arquivamento, necessidade de verificação da instauração de procedimento administrativo para acompanhamento do cumprimento do TAC, impossibilidade momentânea de homologação da conversão em diligência. Foi só esse episódio que, inclusive, como outros demais, o doutor João Benjamin é extremamente diligente. Isso pode ter sido uma mera falha na hora da formação do arquivamento. Então, a nossa decisão foi no sentido de baixar em diligência só para a juntada da comprovação do procedimento de acompanhamento. É necessária a leitura de mais alguma coisa? Não. Não, de minha parte, não. Então, esse é o veto. Doutor Paulo, Acompanhando o relator, presidente. doutora Cátia, Com relator, presidente. doutor Aristóteles, Com o relator, senhor presidente. doutora Marilene, Com o relator, senhor presidente. com o relator também. Continuando, doutor João Geraldo, no número 2 do item 5.2. Bom, esse eu gostaria de saber se todos tiveram acesso a esse voto. Todos. Certo. Mas, ainda assim, eu peço, Vênia, como doutor Aristóteles, por ser um caso mais assim específico, eu vou ler, não é longo, certo? É breve, eu vou ler o voto. Notícia de fato 001-2023-021-938, origem Promotoria de Justiça e Defesa da Cidadania e Direitos Fundamentais, remetente Promotora de Justiça, Excelentíssima Senhora Doris Ayala Anacleto Duarte. O relator é esse que vos fala. Trata-se de recurso administrativo interposto por Marcelo Espínola da Costa, requerendo auxílio do Ministério Público para execução de sentença no processo 0028-393-74-2008, 815-2001, processo 2008. Na promoção de arquivamento, a promotora de justiça Doris Ayala Anacleto Duarte argumenta que, abre aspas, não se vislumbra hipótese de vulnerabilidade social sofrida pela noticiante, consistente em más condições de vida, saúde, habitação, convivência social, entre outros, o que afasta a atuação desta promotoria de justiça especializada em relação ao caso. Por fim, entendeu tratar-se de direito individual e patrimonial, de interesse puramente da parte. Nas razões recursais, o recorrente aduz os mesmos fatos que deram ensejo à instauração da notícia de fato já declinada a sua numeração, que aguarda a execução da sentença contra o município há cerca de 15 anos. Ação essa composta por vários autores, servidores, e que a demora na execução tem prejudicado a ele e a seus familiares. Ausência de reconsideração. Voto.
Analisando-se os pressupostos de admissibilidade recursal, entendo que o recurso é cabível nos termos do artigo 16 da Resolução CPJ 04/2013 e artigo 59 da Lei 9.784/99. Dessa forma, conheço o recurso por preencher o requisito de admissibilidade recursal. O recurso não merece provimento. Vejamos. Em análise detida dos autos, entendo que não assiste razão ao recorrente, tendo em vista que as questões trazidas eminentemente de direito individual. Além disso, em observância aos autos, verifico que o recorrente busca a execução da ação ordinária de cobrança já citada sua numeração, ajuizada por ele e outros autores contra o município de João Pessoa. Vejo que, embora a reclamação sobre a demora na execução de ação de cunho patrimonial, diferenças de vencimentos, são 6 e ele, inclusive, foi recepcionado na ação de cobrança posteriormente por um pedido que ele fez à parte de aditamento para poder e mediante advogado particular. Seja até justa, não cabe ao Ministério Público, no âmbito de suas atribuições, intervir no feito, visto que o recorrente está devidamente representado, não sobressaindo situação de vulnerabilidade de idoso. Por fim, também merece ser destacado que a intervenção do Ministério Público em litígios envolvendo interesses de idosos, excetuando-se as hipóteses taxativamente previstas no artigo 74 do aludido Estatuto, com peculiar destaque para o seu inciso 2, é obrigatória exclusivamente nos casos de direitos difusos e coletivos individuais e indisponíveis e homogêneos, bem como quando figurar na lei de idoso incapaz ou em situação de risco social, e nunca em casos onde a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos seja capaz e esteja em situação regular e em que a demanda verse sobre interesse meramente patrimonial disponível. Nesse sentido, eu declinei, como todos já tiveram acesso, várias jurisprudências que corroboram com a posição da nobre promotora. Tal entendimento é igualmente comungado, inclusive, pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Eu também aqui descrevi. Então, como término, concluímos. Assim, a intervenção do Ministério Público não se opera em todos os feitos em que for parte pessoa idosa, mas apenas quando a ação se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 74 do Estatuto do Idoso, ou ainda quando o idoso estiver em situação de risco. Ante o exposto, conheço do recurso para negar provimento e, consequentemente, homologar a promoção de arquivamento da notícia de fato com fundamento no artigo 9º da Lei 7.347/85 e 16 da Resolução CPJ 04/2013. Submeto o voto à apreciação deste egrégio Conselho Superior do Ministério Público, nas pessoas de cada um dos meus pares aqui presentes. Doutor Paulo, Acompanhando o bem fundamentado voto do relator, senhor presidente. doutora Cátia, Com o relator, senhor presidente. doutor Aristóteles, Com o relator, senhor presidente. doutora Marilene, Com o relator, senhor presidente. Muito bem posto o voto. Muito obrigado. Eu queria também aproveitar para registrar a presença do nosso presidente da associação aqui, o doutor Leonardo. também com o relator. São aprovados também os votos do relator doutor João Geraldo no item 5.2. Certo. Isso, né? Agora as comunicações. Nas comunicações da presidência, primeiramente cumprimentar o nosso presidente, querido amigo, doutor Leonardo Quintães. Sempre um prazer ter Vossa Excelência aqui acompanhando as sessões tanto do colégio quanto do Conselho Superior. Engrandece muito as sessões, essa participação da nossa querida APMP. Nas comunicações da presidência, a gente, primeiramente, dá esse conhecimento, né, relata o dia festivo de ontem, nossa eleição que a cada 2 anos a gente passa pelo período de eleição para procurador-geral, para a formação da lista tríplice. Foi um momento bonito, importante, em que a gente verificou a quase totalidade da participação dos eleitores, né? 216 votaram. Então isso também é histórico, quase 100% dos eleitores. Então, demonstrando
o envolvimento da classe com o nosso processo. Então, foi deixar registrado isso, de parabéns à classe pela participação na nossa eleição para procurador em geral, na formação da lista tríplice. O momento sempre é muito festivo. Então, deixo aí os parabéns a toda a classe, na pessoa do nosso presidente, que representa todos nós, Dr. Leonardo Quintanhes. Nós temos, que foi passado pela assessoria, nós temos, sempre a gente gosta de colocar em mesa, aquela questão de alguns serviços extraordinários. Tem um que nós estamos ainda no curso de um concurso para servidor, e tem a comissão do concurso que recebe, pela participação, o serviço extraordinário. Tinha sido concedido por tantos meses, se encerrou, só que o concurso ainda ele só se encerra agora, pela previsão, ele se encerra no final desse mês de agosto, que é quando é divulgado o resultado definitivo, né, a conclusão do concurso. Então, foi solicitado o procedimento PGA 001-2023-043386. O livro teve trabalho realizado pela comissão, inclusive no fim de semana ficaram nessa sala com algumas avaliações de concursados. Então, submeto isso ao Conselho, que é para exatamente a prorrogação do serviço extraordinário já havia sido concedido até o término, que é o final deste mês de agosto. Vamos indagar Para quantos? Não, é a comissão. A comissão é formada por doutor Reinaldo, que preside. Não, tudo bem, só é para a comissão toda, né? É para a comissão que participa do. Eu queria só aproveitar o ensejo para relembrar a Vossa Excelência mais uma vez aquela situação do nosso Rochinha, Isso. certo? E também de uma pessoa que inclusive hoje está no conselho fazendo o trabalho dela, que eu acho que o senhor se lembra da Rejane, da servidora Rejane, daquela situação que eu acho que a doutora Sônia também conversou com Vossa Excelência, certo? Mas já está em votação? Sim. Continua a ordem ou nesse caso vai ser a corregedora, né? Doutor Aristóteles. Desculpa. Obrigado. Com a palavra? Pronto. Primeiro, inicialmente. Não são os comunicados. Esse serviço extraordinário que foi colocado Vossa Excelência apresentou. Isso, da comissão do concurso para servidor. Ficou até o final do mês. De acordo, Excelência. Doutor João Geraldo. No final do mês de agosto. O que já estava previsto isso. Nada, muito pelo contrário, concordo plenamente. Pela aprovação, presidente. Aprovação, senhor presidente. Pela aprovação. Também pela aprovação, referido procedimento. E tem um outro aqui também, esse aqui eu reputo importante, porque vamos agora retomar no Conselho Superior as votações de remoção e promoção. Temos já vários editais que terminaram o prazo. Com as promoções e remoções vão surgir novos editais. Então, para a gente conseguir imprimir aquela celeridade que o Conselho vem tendo nessas votações, é preciso que, quando chegando na corregedoria, haja esse preenchimento mais rápido. A doutora Cátia também tem essa experiência desses relatórios para posteriormente serem encaminhados ao Conselho Superior. Então, em razão desse serviço que de uma certa forma ele veio a mais na corregedoria, em razão de um volume bem maior de remoções e promoções que passamos a ter de um tempo para cá, e a gente conseguindo imprimir, o que foi muito importante, e de dar os parabéns ao Conselho Superior pela quantidade de promoções e remoções que a gente conseguiu efetivar. E esse efetivar, doutor João, compreendendo desde a abertura de edital até os julgamentos.
julgamentos rápidos, sem aquela demora, muitas vezes, que acontecia, e pelo volume que se tem. Então, isso exigiu realmente, além dos trabalhos normais da corregedoria, um trabalho intenso maior. Então, em razão disso, vem se concedendo um serviço extraordinário. Aqui até eram mais servidores antes, mas ficaram 3 servidores para dar esse apoio nessa elaboração desses relatórios para que a gente possa conseguir julgar mais rapidamente. Então, a doutora Marilene encaminhou, é o PGA número 001-2023-044386, solicitando esse serviço extraordinário, exatamente nesse contexto, para poder conseguir dar vazão mais rapidamente. Isso é importante para toda a classe que acaba julgando mais rapidamente. Então, é nesse contexto que houve essa solicitação da corregedoria. A doutora Marilene, em substituição, fez esse pedido de acordo com esse PGA. Então, o doutor Aristóteles, doutor João Geraldo, De acordo com quem são os servidores? indica são servidoras, pelo que consta aqui, Suênia, Suênia, Jailson Walter. e Não, Eliane. mas Eliane. A gente substitui. Isso que a minha preocupação foi essa, doutora Marlene, porque eu sabia disso. Não custa não, isso. Isso aqui foi no procedimento original, mas assim, quando for deferido, pode ser feita a substituição. Pode até fazer a correção agora, né, em mesa, porque na verdade, até onde eu sei, doutora, né, Difícil, é porque não Tá no- não, eu digo assim, só para facilitar, para que não haja nenhum engano por Sim, por é verdade. parte do setor administrativo em vir incidir em erro, Sim, de dar continuidade a um pagamento e mais Isso, outro. isso. é verdade. Olha o PGA 001-2023. Não é isso. 4386. Sim, doutora Cátia está. Desculpe. Doutor, Não, eu pensei que você. está aqui o nome do que está substituído, é Walter Fernandes. Então ele fica no lugar de Eliana. Então seria para Jailson Florentino Dias, Suênia Roberta e o outro servidor que foi informado por doutora Marilene. São esses servidores que prestarão esse serviço no auxílio à corregedoria no preenchimento dos relatórios. Pronto, então fica doutor Paulo Lavor, Pela aprovação, presidente. o João, Com as correções pela aprovação. São, senhor presidente. Tátia. Então, Então, Já não é difícil, viu? Substituindo. então fica aprovado. Não temos mais comunicações a fazer. Então, a corregedoria para as comunicações, doutora Marilene. Comunicações, senhor presidente. Apenas parabenizar os candidatos pela postura elegante, né? Pelo nosso processo. Muito bonito isso e estamos felizes com o resultado. Somente. Doutor, pela sequência, doutor Aristóteles. Pois bem, senhor presidente, mais pares, nas minhas comunicações, eu queria apenas informar, como já é do conhecimento de todos, a respeito do processo eleitoral, que ele praticamente está findo, mas que transcorreu em plena normalidade. Quero também, esse assunto, por sinal, eu trouxe uma vez aqui, estou trazendo em segunda oportunidade, justamente pelo fato de haver, nesse exato momento, uma situação de muita neutralidade, porque o reflexo daquilo que eu vou falar agora só ocorrerá daqui a 1 ano e 6 meses. Existe um ato, uma resolução, não sei bem o que é, mas eu tive a oportunidade de ver uma oportunidade de aumento do número de conselheiros, de 5 para 7, os eleitos, no caso. E isso ainda, até hoje, não foi posto em prática. Então, o meu registro aqui é somente no sentido, nós vamos manter o número de 5 ou vamos elevar para 7. Porque existe o ato, então a gente tem que dar uma determinação. Aí, existe. Não, aqui. Existe.
existe uma situação dessa, já posta, de elevação de 5 para 7. E eu estou trazendo isso em segunda oportunidade, porque eu acho que o momento de discutir é agora, que está longe de eleição. Se bem que a gente acabou de passar por uma. Mas Não, está mas tá longe. longe, que foi ontem. Agora já passou. Se Vossa Excelência me permitir, eu queria só asseverar o que o doutor Aristóteles está dizendo, é o seguinte: independente de qualquer que seja o desfecho final desse tipo de situação. Mas eu queria colocar o seguinte: se tem notícia, como se trouxe aqui, e anteriormente, eu me lembro que o doutor Aristóteles já tinha trazido isso aqui. Se existe isso, é se trazer para a mesa para saber primeiro o que realmente existe. Não o que realmente existe. Se que existe, existe, doutor Aristóteles não ia dar uma notícia dessa sem, certo? Mas, e tem também. Agora, para saber se é alguma coisa que realmente foi aprovada aqui, se foi só uma discussão, se constou em ata, se é alguma matéria que depende de aprovação do Conselho, do Colégio ou da Assembleia Legislativa, aí seria interessante, né, futuramente. Entendeu? Certo, doutor Hortêncio? Só nesse sentido. Não é que necessariamente não seja agora. Pois é, mas aí fica esclarecido exatamente o que. Se Vossa Excelência me permite, senhor procurador, ao que me recordo, isso aí foi na época em que era então o procurador-geral do Bertrand Asfora. Eu não tenho notícia disso. Então, eu acho que a questão trazida pelo conselheiro, ouvidor, doutor Aristóteles, merece assim, já que ele trouxe a questão, o presidente irá conduzir de forma mas tem que ser Esclarecedora. revista e uma atualização, porque penso eu que devido ao tempo, essa matéria precisa ser talvez novamente Apreciada. exatamente. Exatamente. Pelo que eu me recordo, posso estar Mas para não enganado, ficar fantasma. Peraí, minha filha. e antes de falar, isso sempre é mesmo. importante fazer essa constatação, foi mais ou menos o que a doutora Cátia também falou, a iniciativa de projeto de lei é do Procurador-Geral. O Procurador-Geral, à época, doutor Bertrand, trouxe a matéria para o Colégio de Procuradores, houve uma aprovação e, posteriormente, doutor Bertrand, que era o Procurador-Geral, que tinha essa iniciativa, possivelmente mudou de ideia, porque a iniciativa era dele de encaminhar e não fez o encaminhamento, como se, na verdade, ele trouxe ao colégio, ouviu, foi aprovado, mas abortou a ideia. Eu ia dizer isso, preclusão. Então, após o doutor Bertrand, veio o doutor Seraf, passou 4 anos, não foi. Exato. Então, eu particularmente entendo que esse projeto da época precluiu e que teria que ser novamente apresentado. É algo que a gente pode realmente discutir, ver tudo, como o doutor João Geraldo falou, tem que fazer uma análise, quais são as reais necessidades e hipóteses para uma melhor atuação do Conselho Superior. Se dentro dessas hipóteses o melhor realmente é aumentar o número de conselheiros, se é aquilo que a gente já conversou, criar assessoria própria para os conselheiros, enfim. É isso. Isso é algo que a gente precisa. Me proponho a essa análise, obviamente. A discussão como coloca a doutora Cátia, a situação vivenciada hoje é outra. E eu entendo até com a devida vênia de quem pensar em contrário, que essa discussão que houve não é lei complementar, não é? Iniciativa do Procurador-Geral, e que isso tem que ser uma discussão inclusive discutindo até a categoria toda, se for o caso, exatamente. Associação e se não for essa condição, discussão que vai atingir exatamente que é debatida e debater, ouvir a associação, trazer para um diálogo mais amplo, para que a gente depois possa realmente encaminhar ou não, né? Mas se for encaminhar algo que seja mais efetivo para a instituição. Mas não descarto nada. Eu queria só registrar a importância do que o doutor Aristóteles fez, ou seja, trazer, certo? Aquilo que já se tem notícia, que já se aconteceu e que pode estar
precluído ou não, certo? Mas, assim, não ficar fantasma sobre determinadas informações ou acontecimentos. Eu lhe parabenizo, doutor Aristóteles, por ter trazido isso, porque eu mesmo teria interesse de saber a respeito disso. Como tantas e outras coisas referentes ao conceito que já foi trazido aqui com relação à remuneração da Digeton para membros do conselho, por doutor Sagres, se não me falha a memória, a questão dos assessores para especial, inclusive eu mesmo já citei isso aqui, certo? Mas o importante é isso. Agora, de antemão, já ficou hoje um esclarecimento maior, sendo uma matéria, certo? Da competência de iniciativa, né? Do procurador exclusivo, do procurador-geral, que da época não fez, mas não deu a condução, nem os encaminhamentos necessários. Então, sem ser precipitado, mas usando uma palavra com a letra P também, subtende que houve a preclusão daquilo. E isso nada impede que, naturalmente, como foi dito aqui há pouco, ouvido também a classe, tudo, e possa vir ou até de iniciativa de Vossa Excelência mesmo, tanto esse, mas não só esse, mas todos os demais, referente ao Conselho, como já foi debatido aqui. Mas, parabéns, doutor Aristóteles, e obrigado. E parabenizar também, doutor Aristóteles, porque isso incentiva, no mínimo, o debate. Que a gente possa sentar e verificar o que pode ser feito e a melhor forma de ser feito. Doutor Aristóteles. Inclusive, isso aí também vai ter um reflexo na discussão, na segunda discussão, que é a história dos assessores, não é? Se cria o assessor para quem está no conselho ou se não se cria, ou se mantém as gratificações para em 2 ou 3, porque aumentando o número de conselheiro, então há uma divisão de trabalho. Tudo isso pode ser discutido para se procurar o que for melhor para a classe. Mas é apenas um registro. Apenas um registro, nada mais do que um registro. Agora, eu estou também apenas fazendo um adiantamento, que eu ainda vou realmente enfrentar a matéria, não enfrentei, apenas passei uma leitura rápida e em relação ao afastamento. Por salvo me engano, essa matéria está comigo, na CEL, né? Eu estou com 2. Uma eu devolvi. O afastamento de quem é chefe de gabinete, tanto jurídico como administrativo. Eu acho que é essa matéria que chegou lá. Mas, como eu disse, eu vou olhar. E isso também nos convida a uma reflexão. Se não é a hora de rever a estrutura do próprio gabinete, com mais assessores, com mais funcionários, para que ocorra um melhor trabalho, um trabalho mais rápido. Mas eu vou olhar, eu confesso, não examinei isso ainda, eu vou examinar. Examinei aqui da nossa próxima reunião, já devolvi, agora esse outro demora mais. E aqui, para finalizar as minhas comunicações, um pedido. O pedido é justamente, quando a gente for votar promoção ou remoção, que esses processos cheguem com tempo, porque aquilo a gente tem que analisar cuidadosamente, porque, afinal de contas, a pessoa passa 10 anos numa situação e, de repente, tem a perspectiva de mudar, e a gente tem que fazer isso com muito critério. Hoje existe uma legislação e a gente tem que obedecer, tem que obedecer mesmo. Inclusive, eu acho que temos que olhar esses critérios, quanto mais objetivo, melhor. Quanto mais tiver um regramento, melhor. Para que não haja tanta flexibilidade, não é? Tanta flexibilidade. Porque o que acontece é o seguinte: existe aquela distância entre 3 e 5, um exemplo, 2 e 5, um exemplo, na pontuação
A pessoa que der um 3, ele tem que justificar tanto quanto que der 5. Agora, está na hora da gente começar a pensar em traçar regras, não é? Porque quando se aplica uma pena, você aplica a pena, juiz, ele tem a faculdade de aplicar a pena. Mas tem um regramento que ele tem que cumprir, que é o regramento do artigo 59 do Código Penal. E aqui, nos nossos critérios, nós temos que criar também regramentos, mesmo quando for dentro da faculdade. Mesmo quando ele tiver a faculdade de aplicar 2 pontos ou aplicar 6 pontos. Mas tem que haver um regramento que justifique tanto o menor como justifique o maior. Não é só dizer é isso e pronto, acabou-se. Eu sou conselheiro, eu vou dar 6. Não. Mesmo nessas circunstâncias, tem que haver um regramento. Então fica aqui esse registro também. É uma questão apenas de ponto de vista. Eu acho que mesmo dentro da faculdade que o conselheiro tem para aplicar o mínimo ou o máximo, tem que haver um regramento para ele seguir esse regramento, para não ficar uma coisa assim solta, aleatória e muito à vontade. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que trazer para discussão, né? Aqui e melhorar cada vez mais. Melhorar cada vez mais. Essas as minhas comunicações e desejar a todos uma boa semana de trabalho. Quero também aproveitar aqui de público para parabenizar aos candidatos, doutor Hortêncio, doutor João Geraldo e o doutor Vitor Granadeiro Rios, Fazer uma pontuação aqui. e dizer mais uma vez que a eleição transcorreu em plena normalidade. Obrigado. Senhor presidente, com a permissão do doutor João Geraldo, que é dentro dessa temática, a nossa visão é que quando foi instituída a meritocracia, o Ministério Público da Paraíba, doutor Aristóteles, foi um dos pioneiros no Brasil. Nós tratamos disso aqui desde 2011, salvo engano, quando poucos estados, inclusive o Poder Judiciário, ainda nem se debruçava sobre esse assunto. Na minha visão, o balizamento do conselheiro dentro das informações da corregedoria ou do candidato junta. Existem candidatos que não votam. E aí fica o balizamento exclusivo nas informações da corregedoria. E o próprio regimento admite que junte peças, que tragam informações, porque existem itens que nós ficamos entre como proceder a votação nesse item. Aí eu vou tomar um parâmetro, qual é o parâmetro? Os conceitos da corregedoria, nas inspeções e correções. Então, dentro daquele parâmetro, eu vou me delimitar e dizer que essa matéria é tão nobre e é de tão difícil enfrentamento que a resolução 244 do Conselho Nacional, já aprovada, eu acredito que há mais de 2 anos, mas que hoje em dia se encontra suspensa. E aqui no nosso colegiado, no nosso Ministério Público, ela está sob a relatoria de Vossa Excelência, inclusive em uma discussão onde os membros da CEL e Sua Excelência o Procurador-Geral, que nós já tratamos até desse assunto com o presidente da associação, nós vamos trazer o presidente da associação para essa discussão, não é na busca de dizer assim, a resolução da meritocracia, ela nunca vai estar acabada, presidente Leonardo. Mas nós temos trabalho em estado avançado de discussão sobre a relatoria do doutor Aristóteles, mas que, com a suspensão da 244 no Conselho Nacional,
a sério aqui, também comungando com o relator, entendendo de aguardar o funcionamento, que o Conselho Nacional é quem dá o norte, quem traz as diretrizes, ele é quem a direção que cada Ministério Público, de a sua responsabilidade, deve tomar. Então, dizer que está em andamento um estudo já profundo feito pelo doutor Aristóteles, apenas por sugestão do procurador-geral. Faltou uma audiência com o presidente da associação, mas isso, aos trabalhos serem retomados, vai acontecer, e nós vamos fazer essa discussão à associação e vamos terminar por aprovar. Agora, vendo assim, ela vai ser a final, vai não, mas vai ser a que mais se aproxima da normatização do Conselho Nacional e da realidade do nosso Ministério Público, que nessa matéria está adiante de outros órgãos pelo Brasil afora. Era isso, doutor Aristóteles, só que eu tinha a acrescentar a fala de Vossa Excelência. E agradecer ao doutor João Geraldo. Não tenho o que agradecer, não. Vossa Excelência pediu para fazer uma pontuação, botou vírgula, mas não fez interrogação, eu fico já muito agradecido. Só para descontrair. Eu gostaria de iniciar as minhas comunicações. Desculpa. Das comunicações, ainda dentro do que o doutor Aristóteles falou, nas comunicações dele, dizer que, eu tenho dito isso a muitas pessoas, essa nossa resolução, essa análise do merecimento, ela precisa ser cada vez mais aprimorada e acho muito difícil a gente chegar em um momento em que diga que ela é perfeita. Ela sempre vai precisar de inovações e aprimoramento. Mas a gente tem a honra de dizer que aqui no Ministério Público da Paraíba a gente tem uma das resoluções, uma das melhores resoluções do país. Ainda tem muitos ministérios públicos que não chegaram a esse patamar em que a gente se encontra. E isso a gente iniciou desde 2011, com essa resolução que é do Conselho Superior do Ministério Público, construída a várias mãos e reformulada também com muita oitiva da classe. A gente observou que de uns tempos para cá continua havendo esse reclamo por um melhor aperfeiçoamento da resolução. Acho que isso a gente tem que fazer, tem que se debruçar, conversar com muitos, com a associação, com vários segmentos da classe, para que a gente procure melhorar. A gente já melhorou em algum aspecto a resolução em 2018. O doutor Leonardo estava na Secretaria de Planejamento, eu na SEGET, o Márcio Gondim, presidente da associação, a gente fez reuniões após oitivas da classe em encontros regionais. A gente tinha uma situação em que a pontuação, ela, por exemplo, em alguns itens de produtividade, desempenho, presteza, tinha até 10 pontos. Então saía de 0 a 10. Então isso dava uma margem de subjetividade ao conselheiro muito grande. A gente acabou decotando com informações somente positivas, com informações negativas e positivas, somente com informações negativas, e saiu decotando a pontuação de forma a deixar um limite mais estreito daquilo em que o conselheiro teria como aplicar. Agora, dentro do subjetivismo, aí eu concordo com o doutor Aristóteles, quando o juiz vai aplicar a pena, ele tem as balizas lá do artigo 59 do Código Penal. Mas essas balizas dizem culpabilidade. Diz isso. Quem é que vai fazer a análise da culpabilidade? É o juiz, de acordo com a prova. Então, quando tem desempenho e tem lá um item do desempenho e diz a pontuação é de tanto a tanto, quais são as balizas? São as informações que constam. Então, cabe ao conselheiro, de acordo com as informações que tem, fazer aquela dosimetria. Óbvio que isso pode ser aperfeiçoado, eu acho que deve ser cada vez mais. De qualquer forma, tem uns até que sustentam que deve ser algo cada vez mais objetivo. Eu concordo porque não dá margem a insatisfações. Não sei se a gente um dia vai conseguir, né? Porque acaba sendo como se os conselheiros fossem meros robôs, né?
e que acaba não tendo um pouco ainda que seja mais restrita, mas essa avaliação subjetiva dentro daquilo que é objetivo. Mas, enfim, é o que a gente tem que reunir a classe novamente, ver com a associação como é que a gente vai fazer isso, e aprimorar cada vez mais. Mas me deixou muito, muito feliz, doutor Paulo, quando o Conselho Nacional lançou a sua resolução, e que quando a gente fez o comparativo, porque no final ela diz, a resolução tem que os ministérios públicos tinham um prazo de 90 dias, que foi muito curto, depois passou para um ano, e quando esse um ano chegou, já colocaram mais um ano, os ministérios públicos têm que adequar as suas normativas à normativa do Conselho Nacional. E quando logo ela chegou, eu fui fazer um comparativo das duas, me deu muita satisfação, doutor Leonardo, quando a gente viu que era muito pouca coisa que a nossa destoava da resolução do Conselho Nacional. Eram pontos muito pequenos de ajuste. Então, demonstrou que a gente estava num caminho certo, num caminho muito bom. Isso é uma construção, mas repito, ela precisa ser aprimorada para que cada vez mais a gente tente evitar sensações de injustiça, né? Mas, enfim, são essas questões e que têm que realmente ser discutidas de forma mais ampla para que o Conselho possa votar cada vez de forma mais segura. Por João Geraldo, com a palavra. Nenhum dos meus pares tem mais nada a acrescentar sobre esse assunto trazido por doutor Aristóteles. Eu vou iniciar minhas comunicações, primeiro fazendo um pedido aos componentes desse egrégio conselho, de aprovação, se for assim entendimento, de um voto de pesar pelo falecimento da genitora, da assessora Juliana Carla Castanheiro Guimarães, que inclusive estaria hoje de plantão, aí houve uma substituição. Quem está inclusive o assessor Ney, que é lá do gabinete de doutor Rosendo. E eu faço porque o sentimento de perda de mãe é grande, certo? É sofrido tanto se for de um membro como de um servidor, porque todos nós, na verdade, somos servidores públicos e fazemos parte de uma instituição grande e que cuida da nossa sociedade. Então fica proposto esse voto. Assim como também um voto de parabéns ao transcurso das eleições pela comissão na pessoa de doutor Aristóteles, doutor Cláudio e doutor Lianza, membros da comissão, que muito bem, certo, conduziram, e extensivo a todos os servidores que fizeram parte dessa festa, desse processo democrático que foi deflagrado ontem com o término da campanha eleitoral, com as eleições e os resultados que são do conhecimento de todos. Parabenizando aos meus colegas doutor Hortêncio e a doutor Vitor por terem integrado também a lista, me desculpando a toda a classe por alguma eventual falha minha durante qualquer um dos processos dos quais eu me submeti meu nome, mas com a certeza da gratidão a Deus pela força, a coragem, certo? De sempre usar a expressão mais popular, cara, e trazer o que eu penso, meus ideais, minhas ideias, todas elas em prol de todos, nunca para mim, para si próprio. Quero fazer esse agradecimento. E com relação à colocação de doutor Aristóteles, eu queria dizer que eu comungo plenamente com a preocupação de Vossa Excelência. E há muito tempo, eu inclusive sempre disse isso, que meritocracia, já está dizendo, é mediante um mérito. Mas esse mérito é adquirido a cada instante. Você hoje tem como candidato, certo? Uma posição X. Amanhã, numa próxima submissão a um concurso de promoção ou de remoção, você pode ter mais X naquilo, ou outro vem, tem X e Y. Então, uma das coisas que eu sempre, doutor Leonardo, presidente da nossa associação, sempre me preocupou, e às vezes eu sou polêmico porque coloco aquilo que eu penso, mas vou colocar aqui de novo. Inclusive essa regra de constar 3 vezes consecutiva, você tem que ser o escolhido. Está correta a regra. Mas não quer dizer porque você constou 2 vezes, você tem que ser, na terceira vez, o escolhido.
porque senão você pode, de repente, estar causando um prejuízo exatamente dentro dos parâmetros que eu acabei de dizer. Chegou, aportou no próximo concurso uma outra pessoa que tem muito mais pontos que você, certo? E eu não posso chegar para essa pessoa e dizer, olha, agora eu vou usar a palavra que o doutor Aristóteles disse, faculdade. Eu não posso chegar, vou até fazer uma brincadeira aqui, eu não posso chegar e dizer, olha, na minha faculdade o universitário laureado vai ser fulana. E a motivação, a fundamentação é porque constou 2 vezes na lista. Constar 2 vezes na lista já é com a pontuação específica por isso. Mas eu não posso chegar e dizer, ó, você chegou aqui, você tem toda a pontuação, eu vou diminuir para o de segundo. Não estou acusando, eu estou dizendo exatamente a necessidade das balizas que tem que ter essa faculdade. Muito bem trazida por doutor Aristóteles e que de muito também, modesta parte, data venda, sem nenhuma pretensão, eu venho dizendo, porque o Conselho Nacional é quem dita, certo? O regramento é quem dita, certo? As normativas e traça. Sem dita, porque a gente não pode desobedecer. E esse ditar que eu estou dizendo é no bom sentido, é no sentido de se cumprir. Só que ideias, certo? Podem e devem chegar também a esse Conselho Nacional do Ministério Público. É lá que se tem a penetração e o acesso de representações de todas as esferas, inclusive através do Colégio Nacional de Procuradores, que o excelentíssimo senhor Procurador-Geral faz parte, através dos conselhos, através da própria ouvidoria dos encontros. Então, certas coisas a gente pode fazer por onde acontecer, penso eu. E nesse sentido, eu saliento aqui a questão de se ver nessas balizas também a criatividade de parâmetros dentro do que já é possível e previsto, que venham atender uma melhor avaliação e aferição dos promotores civis, dos promotores criminais e dos promotores da execução. Acredito que pode ser feito isso numa maior percepção, numa maior sensibilidade e numa maior avaliação por conta do que já vem sendo trabalhado aí por doutor Aristóteles, dito aqui por doutor Lavor, certo? Então, nesse sentido, eu ainda queria fechar para dizer o seguinte: nós do Conselho, diante dessas situações, somos juízes mesmo, certo? Mas um juiz, ao fazer o seu juízo de valor, ele tem que ter limites, e o limite maior é a fundamentação. Ele pode até entender que aquilo ali é suficiente para o julgamento dele, mas ele tem que demonstrar que suficiente é esse para não prejudicar a outra, certo? E os demais membros do conselho assim poder perceber e assim poder acatar ou discordar, desde que se promova a justiça necessária. Nesse ponto aí eu termino e quero também, como eu já disse, parabenizar a todos que concorreram, parabenizar a festa democrática que sempre acontece aqui em nossa instituição e agradecer a paciência de todos que me ouviram. Muito obrigado. Obrigado, doutor João. Doutor Paulo Lavor com a palavra. Procurar ser rápido, presidente. Reiterando os cumprimentos, cumprimentar o meu presidente, como diz o doutor Aristóteles, doutor Leonardo Quintães, senhor Procurador-Geral, senhora Procuradora, senhores Procuradores, iniciar parabenizando os candidatos pela postura com que conduziram nesse pleito. Doutor Antônio Ofencio, doutor João Geraldo, doutor Vitor Granadeiro. Tivemos uma campanha elegante. Parabéns à associação, que durante toda a campanha manteve uma postura irretocável, presidente.
parabenizar todos os 219 membros do Ministério Público na Paraíba. Parabenizar a comissão presidida pelo competente doutor Aristóteles e com galhardo profissionalismo sabe conduzir e todas as tarefas que lhes são dirigidas. Devem ser por dentro que no livro da história do Ministério da Paraíba, esta eleição pode preencher um bonito capítulo. Fazemos uma demonstração de independência dos nossos membros, de nossos associados na sabedoria de cada um, com as escolhas que fizeram. E agradecer a Deus, finalizando, termos o Ministério Público como o que nós temos. E dizer que esse compromisso de Vossa Excelência, ele é renovado e aumentado. E nós não temos a menor dúvida disso, porque nós sabemos ele como tem sido a condução dessa instituição tão importante para a sociedade, por Vossa Excelência. E se dissesse assim, doutor Leonardo, defina a palavra, eu definiria em equilíbrio. Vossa Excelência sempre conduziu essa instituição com muito equilíbrio, pé no chão, responsabilidade, respeito e atenção a todos os seus membros. Que Deus continue nos abençoando. E muito obrigado. Obrigado, doutor Paulo, pelas palavras. Doutora Kátia. Renovar nossos cumprimentos, agora também direcioná-lo ao nosso presidente da associação, doutor Leonardo, nosso abraço afetuoso, e dizer que nós não temos comunicações, senhor presidente, a fazer, apenas dizer da nossa satisfação, da nossa alegria, como todos os conselheiros que anteriormente falaram antes de mim, nós ficamos na contemplação, como se diz, de presenciar e de acompanhar, de ver o equilíbrio, a sensatez, parabenizar aos candidatos, colegas do Ministério Público, amigos do Ministério Público, doutor Antônio Hortêncio, doutor João Geraldo, doutor Vitor Granadeiro, pela conduta, né, retilínea em que mantiveram-se no transcurso do pleito eleitoral, e dizer que isso é motivo só de alegria para todos nós, numa demonstração de união da nossa instituição, de nós que fazemos parte dela, que eu acho que é onde está o suprassumo de tudo, é justamente nessa união, que não é só na palavra pregar a união, é executar, é fazer. E agora foi feito o dever de casa corretamente. Eu, como uma pessoa mais experiente, com mais anos presente, vivenciando somente, exclusivamente a instituição, posso falar, assim, do meu sentimento de ter presenciado este momento, né, que foi ontem, e que demonstra o equilíbrio, né, e o resultado do pleito é a demonstração da vontade da instituição. E eu acho que esta vontade tem que ser respeitada, seja lá de que forma ela se apresente. O momento de ontem demonstrou a vontade maior da instituição. E eu acho que todos os candidatos tinham e têm essa consciência que devemos, acima de tudo, respeitarmos mutuamente um ao outro. Isso é o que tem que se valer. Isso é o que tem que se exercitar e se praticar aqui dentro desta casa, dentro da instituição, para que com equilíbrio nós possamos sempre atender
quem mais nos procura, que é o nosso público-alvo, que é a sociedade. Então, eu estou muito feliz pelo momento de ontem, desejo sucesso a todos, como sempre faço, e dizer que desejo uma semana de paz e de tranquilidade a todos nós. Muito obrigado, senhor presidente. Era só essa. Obrigado, doutora Cátia. Temos aqui a presença do nosso presidente da associação. Gostaria de se pronunciar, doutor Leonardo Quintanhos. Doutor Sarmento, nosso procurador de justiça. Obrigado pela presença. Palavra, doutor Leonardo. Bom dia, esse egrégio Conselho Superior do Ministério Público, doutor Hortêncio, demais conselheiros, secretário-geral, doutor Sarmento, procurador de Justiça. Doutor Hortêncio, apenas para enfatizar o que já foi dito e repetido aqui, hoje o belo momento, né, da vivência, do exercício da nossa democracia interna, que testemunhamos todos nós no dia de ontem, parabenizar aos candidatos, né, doutor Antônio Hortêncio, doutor João Geraldo, doutor Vitor Granadeiro, pela campanha que fizeram de altíssimo nível, de discussão de ideias, de propostas, todos no intuito de sempre construir um Ministério Público melhor, mais eficiente, que sirva melhor à sociedade. E também parabenizar todos os colegas, promotores, promotoras, procuradores e procuradoras de justiça que participaram maciçamente do pleito, quase que na nossa integralidade. Então, registrar a beleza desse momento que vivemos ontem, parabenizar os envolvidos, né, registrar também que ainda ontem estivemos a instituição representada pela doutora Vasticléa e a associação representada por mim, juntos fomos entregar ao excelentíssimo senhor governador do estado o resultado desse dia de ontem, o resultado da votação. Entregamos, e a associação, como já havia feito antecipadamente, né, a CONAMP e as associações têm adotado esta prática de já postular a nomeação do mais votado antes mesmo do resultado do pleito, foi o que fizemos na sexta-feira, mas ontem reiteramos, né, reconhecendo, claro, a prerrogativa constitucional do governador, mas solicitando, pedindo que observasse o resultado da nossa democracia interna e optasse pelo mais votado, como já foi feito por ele, governador, em 2 ocasiões, né? E o nosso pedido foi para que repetisse esse comportamento, essa forma, essa decisão de escolha também nesta oportunidade, e é o que aguardamos, esperando também e respeitando a prerrogativa constitucional do governador do estado. Então, doutor Hortêncio, eram essas as minhas colocações, parabenizar cada um dos candidatos que possibilitaram, né, sem vossas excelências, como disse o candidato, o procurador João Geraldo, colocando, né, os nomes à disposição, colocando suas forças de trabalho à disposição de todos nós não teríamos tido essa festa ontem. Então, a participação de cada um foi fundamental para que tivéssemos esse resultado. Parabéns pela campanha, pela doação à instituição de colocar seu nome. O fato de se dispor já mostra o cuidado que cada um tem com o nosso Ministério Público, com a sociedade paraibana, e parabenizar a todos também pelo resultado, e aguardemos a nomeação do governador, esperando, como CONAMP, como a PMP, que se repita como ele já fez 2 vezes e como já virou, na verdade, uma tradição aqui no nosso estado, a escolha do mais votado. É o que nós, em nome de toda a classe, esperamos. Muito obrigado, conselheiros, e parabéns
ao Ministério Público da Paraíba e ao Ministério Público Brasileiro por mais esse dia de vivência dessa democracia que nós defendemos para fora, mas que sempre, repito, temos que dar exemplo dentro de casa, e eu acredito que ontem nós demos uma bonita festa. Parabéns a todos. Muito obrigado, doutor Leonardo, pelas palavras que me couberam. Muito obrigado. Obrigado, doutor Leonardo. Sempre importante, essencial a participação da nossa associação. Não havendo mais nada a tratar na presente sessão, desejo a todos e a todas uma excelente semana de trabalho. Sim, naquela questão do merecimento, o doutor Achotes falou duas situações, eu acabei comentando uma e esqueci de comentar a outra. Na questão das votações, a gente tem vários editais concluídos, inclusive vamos na corregedoria para verificar, doutora Marlene, como é que está esse trâmite, porque a nossa ideia seria, na próxima sessão do Conselho, que é dia 15, a gente fazer como se fosse um pautão para votar. Nós temos 5 editais de promoção já encerrados, temos outros editais também de remoção. Então, os promotores estão aí ansiosos, já indagando há um tempo. A gente verificar isso na corregedoria para terminar isso, porque se fosse o caso, como já faz tempo, né, os editais, se a gente, se fosse o caso, marcar uma sessão que fosse manhã, tarde, enfim, para a gente poder otimizar e julgar esses editais. Tu vejo aqui, doutor Sarmento, né, tem um edital de remoção lá para Cabedelo, um cargo que doutor Sarmento era o titular, também já está expirado, esperando votação, enfim, a gente tem vários editais para a gente efetivamente retomar. A gente vai ver na corregedoria como é que está, doutor. Seria um mutirão Vai- de ação da meritocracia. Exatamente. Doutor Léo. Hortêncio, só pedindo palavra, esqueci de registrar um tema que foi debatido aqui no Conselho hoje, que é a revisão dos critérios de merecimento, né? Algo que realmente, e a nossa eleição tem esse condão de trazer à tona, né, os assuntos que são importantes para todos nós, e foi um assunto que foi discutido, né, nesses dias, e que é um assunto importante, né, e como disse o doutor Paulo Lavô, essa resolução do merecimento, ela nunca estará acabada, né, nós sempre precisaremos melhorá-la, né, e dizer, doutor Paulo Lavô, doutor Aristóteles, que a associação entende importante trabalho que Vossa Excelência já vem fazendo e que nós possamos discutir e melhorar essa resolução para que tenhamos cada vez mais uma aferição realmente que estimule cada colega, né, que deixe cada colega certo de que aquele seu trabalho, na área que estiver, se estiver no trabalho criminal, no trabalho civil, no trabalho de família, nos direitos difusos, que todo esse trabalho seja cada vez mais avaliado de forma mais precisa para que a meritocracia seja realmente efetivada. Então, conto doutor Lavô, doutor Aristóteles, todo o conselho, com a associação, senhor procurador-geral, para que possamos fazer a maior e a melhor discussão possível e aperfeiçoar ainda mais essa resolução, para que a gente tenha realmente ela, que é tão importante, porque, na minha visão, ela estimula o dia a dia de todos os promotores. Quanto mais justa ela for, mais nós teremos esse estímulo e essa realização de cada colega no seu trabalho no dia a dia. Essa é exatamente a nossa intenção, e vamos contar, doutor Leonardo, com a participação efetiva da associação, de todos os colegas, para a gente construir algo que seja cada vez mais justo. Essa é a intenção da classe, essa é a nossa intenção também. Então, vamos ver essa questão na corregedoria, para a gente ver se consegue julgar no dia 15, que é a nossa próxima sessão. Repito, fazer um pautão, se for o caso, manhã e tarde, para a gente fazer essas votações e promover, remover, de acordo com os editais que já se encerraram. Senhor presidente, é só uma sugestão que eu acho que, inclusive, Vossa Excelência também traz para o Conselho. Em várias oportunidades já trouxe, mas poderíamos até, a título de sugestão,
no caso de não estarem concluído Fazer um extraordinário. fazer um extraordinário, né? Isso. Contanto que nós não atropelemos aquelas informações que eu considero, como todos os conselheiros consideram, de suma importância, porque nós, em momento algum, poderemos, não deveremos, nos distanciarmos daquelas informações Isso, trazidas pela Corregedoria. isso, Só doutora isso, Cátia. obrigado. A gente tem buscado cumprir os prazos das resoluções regimentais, né? Há um prazo de recebimento que os conselheiros têm que receber com, no mínimo, tantos dias de antecedência. A gente vem procurando cumprir, é por isso que vamos ver na Corregedoria se a gente tem como cumprir esses prazos. Caso não se consiga para o dia 15, então talvez fosse o caso da gente na semana do dia 15, enfim, algum dia a gente conseguir marcar uma extraordinária para julgar tudo isso ainda, né, mais rápido possível nesse mês de agosto. Mas é isso. Então, agradecendo a todos e a todas, desejo uma excelente semana de trabalho. Fiquem com Deus e dou por encerrada a presente sessão.